Olá, meus amores! Bem-vindos ao canal Fraterno Kids. O tema de hoje é a culpa de Agar. E aí, você que é mãe, se sente culpada de alguma situação? Normalmente, as mães sentem culpa de alguma coisa, né? Sempre tem uma questão que a mãe se sente culpada, seja porque gritou com as crianças, seja porque colocou de castigo, ou qualquer outra coisa desse tipo. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a culpa de Agar. Como Agar se sentiu culpada diante de uma situação. E para conversar sobre essa história, a gente vai ler um livro de Gênesis, capítulo 16. Vamos lá? E aí a gente vai ver uma história muito interessante, que é o seguinte. Agar, ela era serva de Sara. Agar é serva de Sara. E aí, Deus havia prometido a Abraão, esposo de Sara. Vamos recapitular. Abraão, esposo de Sara. Agar, ela é serva de Sara. E Deus tinha prometido a Abraão que ia lhe dar filhos. Que a Bíblia fala assim em Gênesis, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei para onde é que você vai e você vai ter muitos descendentes. Só que Abraão já era velho e Sara também, sua esposa, já era velha. Então, o que aconteceu? Sara ficou pensando que essa promessa de Deus para Abraão não era com ela, ou o que vai acontecer? Como é que Deus vai cumprir essa promessa na vida de Abraão? Então, Sara teve uma ideia que não foi das melhores. Resolveu dar a sua serva como concubina, né, de Abraão, para ter o filho da promessa. Ela achava que era através de Abraão com Agar, que teria a promessa. Mas Deus prometeu a Abraão. E você acha que Deus ia prometer algo assim para Abraão ter com outra pessoa, com outra mulher? Não, era com Sara mesmo. Só que aí Sara resolveu que ela tinha que dar um jeito nisso. Ia dar uma ajuda para Deus. E aí foi que tudo danou-se. Ela quis dar essa ajuda para Deus e ordenou que Agar se deitasse com o marido dela, com Abraão. Só que Agar estava ali numa situação de simples serva, agindo normalmente, como serva de Sara. A partir do momento que ela descobre que está grávida, sabe aquela força que as mães têm? Aquela força que toda mãe tem, Agar começa a ter. Só que ela começa a ter uma força e também uma prepotência, né? Ela começa assim. E ela começa a olhar Sara com um certo desprezo. Eu imagino, né, que no momento em que Sara estivesse dando uma ordem para ela, ela fizesse... Ou então, sim, mas eu tô grávida, viu? Só quero te dizer que eu tô grávida. Então, eu não vou poder pegar peso. Então, você que vai ter que fazer. Começou a desprezar algumas coisas de Sara. Só que aí Sara ficou chateada, afinal de contas, ela é a esposa. E outra coisa, ela pediu para Agar se deitar com Abraão, mas numa ideia de que ela, porventura, adotasse o filho que viesse de Agar como filho dela. E não simplesmente Agar ficar ali tomando o reinado da casa, né? Porque ela achou realmente que isso ia acontecer. Só que aí, agora Agar, ela era a mãe. Ela era uma pessoa, ela tinha conquistado um status que a serva dela, que a patroa dela não tinha, que Sara não tinha. Ela tinha conquistado o status de mãe do primeiro filho. Então, ela começou a desprezar Sara. E aí, Sara, vendo tudo isso, ficou muito chateada e começou a maltratar Agar.
Vamos ver esse texto, como foi que o desenrolar dessa história e o que aconteceu. Por que é que ela se sentiu culpada no final das contas? Por que é que Agar se sentiu culpada? Então, a gente vê que a situação já não tá muito boa, né? Ela tava se sentindo, Agar tava se sentindo, ó, aqui, ó, na prepotência. E Sara tava se sentindo desprezada, se sentindo maltratada. Vamos ver essa história aqui agora. Gênesis 16. Diz assim: Sara, a mulher de Abraão, não tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que ele se chamava Agar. Um dia, Sara disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Então, a intenção dela era essa: por meio de Agar, ela teria filhos. No caso, ela faria um tipo de adoção. E aí, no texto aqui, a gente vai ver que, olha só, no versículo 4, estou lendo Gênesis 16, versículo 4 agora. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sara, a sua dona. Aí Sara disse a Abraão: por sua culpa, olha só, olha que interessante. As mulheres, nós mulheres, né, temos uma tendência a procurar culpados. Mas não é só as mulheres não. Desde a época de Adão, a gente vê que Adão, ele culpa Eva e Eva culpa a serpente. Então, na verdade, nós seres humanos, vou até refazer a minha fala, nós seres humanos temos uma tendência a procurar culpados. E aí, a gente não quer assumir a responsabilidade dos nossos atos. O que aconteceu aqui? Sara foi que deu Agar como concubina de Abraão. Abraão não disse assim: me dê Agar, não. Sara foi que deu Agar como concubina de Abraão. E aí, na hora que ela vê Agar maltratando ela diz assim: a culpa é sua. E aí, olha só, por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou sou eu. Ela ainda tem a coragem de dizer que era para Deus julgar, né? Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Aí, na verdade, a gente vê uma situação de Sara, que ela simplesmente ela não quer se responsabilizar pelo que aconteceu, sendo que foi ela que mandou Agar se deitar com ele. Não era uma responsabilidade nem de Agar nem de Abraão. Claro que ninguém tá aí de inocente nessa história. Porém, Agar, ela era serva, era escrava, então ela não tinha o que fazer não. Ela tinha que obedecer e pronto, receber ordens. Mas agora ela estava recebendo um status, o status de mãe do primogênito. Então agora ela queria ter esse privilégio em casa. E Sara, por sua vez, estava chateada com essa situação. Sara, por sua vez, agora diz assim: a culpa é sua. E aí, Abraão responde. Olha só o que Abraão responde. Está bem, Agar é sua escrava. Você manda nela. Faça com ela o que você quiser. Aí Sara começou a maltratá-la tanto, que Agar resolveu fugir. Agar fugiu. Só que aí o anjo do Senhor encontrou Agar no deserto. E quando o anjo do Senhor encontra Agar no deserto, olha só o que o anjo do Senhor vai dizer para Agar. E algo lindo acontece nesse encontro. Olha, versículo 7. Mas o anjo do Senhor
encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sara, de onde é que você vem e para onde você está indo? Para onde é que você está indo? Agar não estava nem se importando para onde ela está indo, apesar que ela estava grávida. Ela agora, daquela situação de que ela estava aqui, ó, na prepotência, ela começou a ser maltratada. Então ela quis estar ali com Abraão, estar ali com Sara. Ela quis simplesmente fugir daquilo tudo. E ela ainda estava, como ela ainda estava grávida, ainda não estava com o filho no braço, talvez ela não tenha se dado conta de quanto da grande responsabilidade dela ali com aquela criança. E ela simplesmente queria morrer e não estava dando conta da vida dela, que dirás da vida de uma outra criança. Então ela estava realmente numa situação de desespero. Ela estava desesperada com aquela situação de estar sendo maltratada por Sara. E aí a gente vai ver mais um trecho aqui. Interessante. Então o anjo do Senhor Deus deu a seguinte ordem: volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. E aí, olha só o versículo 12. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. O que Deus está prometendo aqui para Agar é que o filho dela vai viver bem e vai ter descendentes. Está prometendo descendentes a Agar, prometendo descendentes dali, e está dizendo que vai ser Ismael o nome do menino. Deus já está deixando tudo prontinho, ideia pronta para Agar. Só que é como muitas vezes Deus faz uma promessa pra gente e a gente às vezes custa acreditar. No primeiro momento a gente recebe aquela bênção, acredita naquilo ali e se emociona. Só que aí quando algumas adversidades vão acontecendo, a gente deixa de acreditar. A gente deixa de acreditar naquilo. A gente deixa de acreditar nas promessas do Senhor. E às vezes, até mesmo no momento em que Deus nos promete, a gente duvida. Eu vou ler aqui para vocês um texto que fala bem sobre isso, do que aconteceu com Agar. Agar também ficou pensando, será que é realmente comigo? Diz assim, Gênesis 16, versículo 13. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Deus tudo vê. É verdade, Deus tudo vê, Deus nos vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Bered é chamado de poço daquele que vive e me vê. E Agar deu um filho a Abraão e pôs nele o nome de Ismael. Aqui, Deus concretiza a promessa na vida de Agar. Agar, ela realmente tem um filho e chama ele de Ismael. E Agar, ela vai realmente morar com Sara de novo. Ela volta e pede desculpas a Sara. E ela mora ali com Sara e com Abraão de novo. Só que as coisas, é claro, não estavam boas. Afinal de contas, ela tinha desprezado Sara. E Sara, ainda que tenha relevado aquela situação, não esqueceu. E aí a gente vai chegar ainda num ponto sobre a culpa de Agar. O que é que acontece? Porque aqui nesse momento, até esse momento, Agar havia fugido da casa de Sara e Abraão. Mas vai chegar um momento e que ela não vai fugir mais. Ela já vai estar com o filho dela.
mas a situação também não estará boa. E aí a gente vai ver isso no texto de Gênesis 21. Eu quero que você abra sua Bíblia, veja, pesquise e acompanhe comigo. Não deixe de acompanhar não, porque isso aqui é muito importante, que você acompanhe na sua Bíblia, que você veja tal qual está escrito na sua Bíblia, para você ir tendo um entendimento daquilo que a gente está conversando aqui. E aí a gente vai ver que existe uma série de ideias sobre culpa, né? A primeira coisa é Sara, ela se sentiu culpada de estar sendo desprezada e até mesmo se sentiu merecedora daquilo ali, porque afinal de contas ela não tinha filhos e ela começa a se sentir realmente merecedora de ser desprezada e ela fica com raiva e por isso ela começa a maltratar Agar. Abraão, por sua vez, também não estava se sentindo culpado, mas ele estava ali tentando mostrar para Sara que a culpa não era dele. Que foi, no final das contas, ideia de Sara. Mas eu imagino que Abraão, em algum momento, deve ter pensado assim: pra que eu fui ouvir essa mulher? Pra que eu fui ouvir a minha esposa? Que ideia que ela foi ter? E agora eu tenho que pagar o pato de ainda assumir essa culpa? E aí a gente vê essa história e a gente vai ver que o sentimento de culpa que Agar vai sentir em dado momento é ainda maior, é ainda pior do que tudo isso. Ela está em Gênesis 21. Diz assim, versículo 1. De acordo com a sua promessa, o Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida e na velhice de Abraão lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado, e Abraão pôs nele o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias, Abraão circuncidou, como Deus havia mandado. Quando Isaque nasceu, Abraão tinha 100 anos. Então Sara disse: Deus me deu motivo para sorrir, e todos que ouvirem essa história vão rir comigo. Claro, todo mundo fica feliz quando o milagre acontece. Mas vai acontecer aqui ainda uma outra história. Olha só, versículo 9. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. 2 crianças de mesmo pai, mas de mães diferentes. E aí, acontece uma situação aqui que é muito comum nos dias de hoje. Muitas vezes a segunda esposa, né, no caso aqui de Sara, ela era a primeira esposa. Mas aconteceu essa situação e aí ela não aceitava e não amava o primeiro filho de Abraão. Por sua vez, é claro que ela amava Isaque. Claro, ela amava, tinha muito amor por Isaque. Mas por Ismael não. E ela começou a pensar que ela ia sobre a questão de dividir herança, de quem ia herdar aquilo ali. Quem era o filho primogênito era Ismael. Mas Isaque era o filho da promessa de Deus com Abraão e Sara. E aí agora? E essa situação? E outra coisa, Abraão, ele amava Ismael, era filho dele. E ele conheceu a paternidade através de Ismael. Só que aí Ismael estava brincando com Isaque e aí Sara não gostou de uma brincadeira que Ismael fez com Isaque. E vamos ver aqui uma outra situação. Quando Sara viu eles dois brincando, Isaque e Ismael, disse a Abraão: mande embora essa escrava. Mande embora essa escrava. E o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, meu filho. Abraão ficou muito preocupado, muito triste com aquela situação. Afinal de contas, Ismael também era filho dele. E aí a gente vê uma situação que acontece em muitos lares. Um pai ter que escolher entre 2 filhos para ter mais aproximação, para estar ali. Só que não precisa ser assim.
No caso de Ismael e Isaque, Abraão teve que escolher entre um e outro. Mas é claro que não foi uma decisão fácil para Abraão. Não foi mesmo. E aí, ele busca de Deus esse entendimento do que fazer, como agir naquela situação, porque ele estava com o coração dele dilacerado diante disso. E aí mas Deus disse a Abraão assim: Abraão, não se preocupe com o menino, nem com a sua escrava. Faça tudo o que Sara disser, pois você terá descendentes por meio de Isaque. O filho da escrava é seu filho também. É importante a gente perceber aqui que Deus não invalida a paternidade de Abraão com Ismael, não. Ele valida a paternidade dos dois, tanto de Ismael como de Isaque. E aí Deus diz assim: olha, o filho da escrava é seu filho também. E por isso farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. Imagino que para Abraão não tenha sido fácil essa decisão. E não quero aqui dizer que Abraão tomou a decisão mais correta, não, porque a escolha foi dele. Agora, o que Deus disse foi para ele não se preocupar, que Deus cuidaria dele. Deus estava dizendo assim: olha, eu vou cuidar de Ismael. O cuidado de Ismael é comigo. E de Isaque você vai ter descendentes também. E Deus já tinha prometido que de Ismael também teria descendentes. E aí a gente vê aqui, olha só. Agora é que vem uma situação de culpa, de arrependimento, de tristeza para Agar. Porque o que aconteceu? Agar, ela tinha feito, tudo começou justamente porque ela começou a olhar a Sara com desprezo. Ela começou aqui, ó, levantando o queixinho dela e desprezando a Sara. E aí, Sara, ela vai começar a maltratar Agar. E depois de tudo isso, aquela raiva, aquela mágoa só foi crescendo, só foi aumentando. E Sarai manda Agar embora com seu filho. Só que ela só tinha um pouco de pão e um odre. Vamos dizer, uma garrafa de água, né? E aí, um pouco de comida e um odre cheio de água. Só que aí, essa água não ia durar tanto tempo, essa comida também não ia durar o tempo todo, né? Então aí a gente vai ver o que acontece com o menino e com Agar. Será que Deus vai realmente cumprir a promessa dele de cuidar do menino, cuidar de Agar? E aqui a gente vê, nessa situação, o que é que aconteceu aqui? Ela estava angustiada. Ela estava extremamente angustiada com o que estava acontecendo. E a Bíblia fala que ela anda sem rumo, sem direção. Vamos ler esse texto aqui. Vou reler com vocês, olha só. Versículo 14. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e deu para Agar comida e um odre cheio de água. Pôs o menino nos ombros dela e mandou que fosse embora. E Agar foi embora, andando sem direção, pelo deserto de Berseba. Imagina a aflição de Agar com aquela criança ali, andando simplesmente sem direção. Ela não sabia mais o que fazer. Você imagine que Agar, ela tinha passado tantos anos da vida dela como escrava. Talvez ela tenha sido escrava a vida inteira. E aí agora, ela tinha que aprender a viver de uma situação que ela nunca viveu. Ela não tinha mais a comida, não tinha mais a bebida, nem para ela, nem para o filho dela. Ela nunca tinha passado por uma situação dessas, provavelmente. Mas com certeza não com uma criança. Se ela passou sozinha. E a gente sabe que quando a gente tem uma criança
a conversa é diferente. A nossa preocupação é outra. E essa era a situação de Agar. Ela estava ali numa situação um tanto desesperadora. Só que vocês lembram que Agar tinha uma promessa. Que ela ia ter muitos descendentes através de Ismael. Só que agora ela esqueceu, gente. Ela esqueceu dessa promessa que Deus tinha na vida dela. Ela só via ali deserto. Ela estava andando sem rumo, sem direção, com uma criança. E aí ela tem uma atitude que é de extrema tristeza, que nos move realmente a ter compaixão por Agar. E assim, é importante a gente pensar que Agar era escrava, era serva, ela não estava ali, ela não seduziu o marido de Sara, não, gente. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que ela era escrava e ela foi ordenada a se deitar com Abraão. Assim como aqui no Brasil também, as escravas tinham que se deitar com seus senhores. A diferença é que, pelo menos não sabemos de nenhuma história, que era a própria mulher que mandava a escrava se deitar com seus senhores. Mas nessa história foi isso aqui. E aí, Agar agora, ela estava numa situação difícil com a criança. E todos nós sabemos como é difícil. Quando você... É uma coisa quando você é sozinho, quando você tem a responsabilidade por outra pessoa, a coisa muda totalmente de figura. Então ela começou... Eu imagino que ela deve ter começado a pensar na culpa que ela tinha diante daquela situação. O quanto ela era responsável por aquela situação estar acontecendo. E aí a gente vê aqui em um texto, versículo 15. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma arvorezinha e foi sentar-se a uns 100 metros dali. Ela estava pensando, não suporto ver meu filho morrer. E aí eu imagino que ela tenha pensado assim, meu filho vai morrer e a culpa é minha, é por causa de mim, foi eu que provoquei Sara. E meu filho agora vai morrer. E assim, apesar... É o pior castigo que eu podia ter. Mas eu imagino que ela tenha pensado assim, eu mereço ver meu filho morrer. Por conta do que eu fiz com Sara. E essa questão de merecer, da gente imaginar que a gente merece algumas coisas, a gente precisa se libertar disso. A gente precisa aceitar a nossa responsabilidade. Aceitar sim que erramos diante de uma situação. E aqui Agar, ela errou sim diante de Sara. Ela não deveria ter desprezado, olhado a Sara com desprezo por conta de um status que ela, na cabeça dela, ela tinha alcançado. Sim, ela era agora mãe, mas isso não fazia dela senhora da casa. E aí ela começa a desprezar Sara. Eu imagino sim que ela tinha responsabilidade nisso. Imagino que ela tenha se sentido culpada por isso. Imagino que ela tenha... Quanto ela tenha se sentido angustiada por um erro que ela cometeu. E ele imaginou assim, o erro que eu cometi, agora o meu filho vai pagar pelos meus erros. Aí... Mas me diz uma coisa, Deus tinha feito promessa para Agar? Deus tinha feito promessa para Agar. Agar estava ali andando sem rumo, mas ela tinha uma promessa. E Deus cumpre as promessas dele. Deus cumpre as promessas que faz na minha vida e na sua vida. Ainda que tudo, a gente não está vendo tudo que está acontecendo, porque tem coisas que a gente tem que ver pela fé mesmo. Temos que acreditar sem ver e ver com os olhos da fé. E aí, olha só, tô no 16, gente. Não suporto ver o meu filho morrer. Ela ficou ali sentada e o menino começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou Agar e disse: Por que é que você está preocupada, Agar? Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde ele está.
Vamos, levante o menino e pegue-o pela mão. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço. E ela foi e encheu o odre de água e deu para Ismael beber. E aí eu quero trazer para vocês uma questão. Não importa aquilo que você tem feito, aquilo que você fez. Se arrependa das coisas erradas que você fez e realmente peça perdão a Deus. Deus, ele joga os nossos erros, os nossos pecados no mar do esquecimento. E precisamos nos lembrar disso. O quanto Deus nos ama e que aquilo que a gente errou já foi, acabou. Vamos pedir perdão a Deus sobre as nossas transgressões, nossos erros, nossos pecados. Vamos seguir uma vida sem culpa. E aí a gente vai ver aqui um texto, mais um texto sobre isso na vida de Agar, na vida de Ismael. Deus cumpre as promessas. Olha só, eu vi um texto que eu achei muito interessante, falando assim, ó, que ela ficou distante. A distância de um arco de flecha, que dá mais ou menos esses 100 metros aqui. E aí, ela realmente estava ali se sentindo culpada, se sentindo rejeitada. E nessa mesma situação, rejeitada por Abraão, né? E pela sua serva, Sara, ela estava assim, se sentindo rejeitada, se sentindo culpada, se sentindo merecedora de tudo aquilo ali, aquilo que estava ruim, tinha acontecido de ruim na vida dela e na vida de Ismael, ela estava se sentindo culpada daquilo ali. Só que no versículo 20, a gente vê que Deus cumpriu as promessas na vida de Agar. Protegido por Deus, o menino cresceu. Ismael ficou morando no deserto de Parã e se tornou um bom atirador de flechas. E a sua mãe arranjou uma mulher egípcia para ele. O interessante desse texto que eu dou risada aqui, sorriu com essa história da flecha. Porque daquela mesma palavra que Deus colocou para Agar, de um momento de culpa, né? Que ela estava ali se sentindo, estava ali o ó do borogodó, né? Como diz aqui. E aí, ela simplesmente, agora Deus vai mostrar para ela que ele chamou para ele a responsabilidade de cuidar de Ismael. Chamou para si, Deus chamou para ele, disse assim, eu vou cuidar do menino. Pode deixar que o menino vai ser cuidado. E o menino cresceu protegido por Deus. Quantas vezes nós nos preocupamos e nos culpamos por algo que acontece às nossas crianças, aos nossos filhos? Gente, vamos entregar nas mãos de Deus e acreditar que o menino, o seu menino, a sua menina está crescendo, protegido e protegida por Deus. As nossas crianças estão crescendo protegidas por Deus. E a gente protegidas por Deus. A gente precisa entender isso e orar, sim, pelas nossas crianças. Orar pedindo a Deus sempre proteção, segurança. Mas a gente não pode impedir que as crianças vivam as suas próprias histórias. E não viver uma vida de culpa. Muitas vezes nós vivemos uma vida de culpa, nos sentimos culpadas diante de qualquer situação, seja porque gritamos com as crianças, seja porque a gente se chateou com alguma coisa e aí tratou mal as nossas crianças, ou seja porque não cozinhamos as verduras, os legumes que nos propomos, como quando estávamos ainda gerando o bebê em nossa barriga, a gente disse, não, meu filho vai comer verdura todos os dias, eu vou dar para ele também fígado, e a gente começa a fazer planos para a nossa criança. Só que quando a criança nasce, claro, tem a alimentação e tudo, só que depois, quando é o tempo da alimentação, de outro tipo de alimentação, né, de legumes e de verduras, a gente começa
a ter outro ritmo também de vida. Afinal de contas, continuamos sendo mulheres, continuamos tendo responsabilidades na nossa profissão, ou quem trabalha em casa, porque existe mãe que trabalha em casa, que trabalha em casa e na rua, só não existe mãe que não trabalha, na verdade? Então, assim, mas continuamos tendo as nossas responsabilidades. E aí, a gente não pode permitir que essa culpa, que muitas vezes a gente diz assim, é a sociedade que nos coloca essa culpa. Tá, tem essa questão da sociedade, tem. Mas também, muitas vezes, a gente se cobra daquilo que a gente idealizou. E quando aquilo não sai do jeito que imaginávamos, a gente começa a se culpar. Aí ela tá tendo esse comportamento porque eu não tô fazendo tal coisa, eu não tô sendo uma boa mãe. E aí a gente, às vezes, inclusive, a gente diz assim, quando a gente leva as crianças no médico, então, que a criança tá com verme, é porque eu deixo comer doce. Ela, quando eu vejo, ela já pegou a comida do chão, um doce do chão, já botou na boca, por isso que tá com verme. Gente, crianças têm verme, aí a questão da alimentação, aí a criança tá com anemia. As crianças vão gastar energia. É claro que você precisa cuidar da alimentação da sua criança, é claro que precisamos ter esse cuidado. Mas a gente não precisa se culpar por tudo que acontece às nossas crianças. Porque, afinal de contas, entregamos as nossas crianças nas mãos de Deus. Pedimos a Deus que proteja. Então, não há porquê a gente ficar duvidando da proteção de Deus. Mas eu não duvido da proteção de Deus, não. Estou duvidando da minha mesmo. Mas quando naquilo que você não estiver suprindo, Deus vai suprir. Afinal de contas, Deus supre todas as nossas necessidades. E creia, Deus também supre as necessidades da sua criança. Você crê que Deus supre todas as suas necessidades? Então creia que Deus supre todas as necessidades da sua criança, das nossas crianças. Creia nisso. E eu quero retomar com vocês aqui alguns pontos sobre culpa, sobre autorresponsabilização, sobre aceitação. E aí o que é que eu quero trazer? A responsabilidade de Sara. Sara, ela tinha sim a parcela dela de culpa, porque afinal de contas ela não confiou na promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão que ia dar descendentes. E Deus queria fazer um milagre na vida dela. Era através dela, gente. Era através dela, de Sara, que havia um milagre. E Sara simplesmente, ela deixa de acreditar que Deus vai cumprir as promessas através da vida dela, da barriga dela. E ela começa a colocar Agar nessa situação. Ela coloca Agar. Só que ela não se responsabiliza por isso. Porque no final das contas ela diz assim que a culpa é de Abraão. E aí eu quero colocar para vocês uma coisa. A gente precisa aprender a se responsabilizar pelos nossos erros, pelo aquilo que fazemos. Precisamos nos responsabilizar. Se foi um erro nosso, vamos aceitar que erramos, pedir a Deus para nos ajudar a resolver aquela situação, porque tem situações que a gente precisa realmente pedir auxílio do alto. E aí, aceitar e seguir em frente. Aceitar a decisão de Deus em nossa vida e seguir em frente. Tudo isso é aprendizado. E tem a responsabilidade também de Abraão. Afinal de contas, Abraão, a promessa foi feita de Deus para ele. Olha, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te mostrar uma terra e você vai ali ter uma descendência. A promessa de Deus foi com Abraão. Então, no momento que Sara apresenta Agar, ele tinha que ter dito, não, eu vou continuar ali confiando em Deus. Deus fez promessa, nós somos marido e mulher. Se Deus me prometeu, ele não prometeu a mim sozinho, não. Deus sabe que eu sou casado com você. E a promessa é para nós dois. E aí, ele também vacila ali.
começa a pensar, será que não, que realmente Sara tá certa? E aí ele começa, depois tem aquele jogo de empurra, né? De Sara dizendo que a culpa era de Abraão e Abraão dizendo que a culpa não era dele. E aí a gente começa a ver, a gente tem uma retomada aí da história de Adão e Eva, né? De uma pessoa jogando para outra. E aí, no final das contas, Sara joga para Agar como culpada daquela situação. Ela não fala isso, mas acaba jogando, né? Para Agar. E a gente precisa realmente, Abraão precisava ali entender a parcela dele de culpa, de todo esse triângulo que não era amoroso. Não foi um triângulo amoroso, porque não houve uma paixão de Abraão com Agar, nem de Agar com Abraão e essa história toda envolvendo Sara. Não. O casal continuava ali se amando. Era Sara e Abraão. E Agar entrou nessa história aí. Mas Abraão precisava, sim, se responsabilizar. E ele pagou as consequências disso com o sofrimento de viver sem o filho dele, sem Ismael. Afinal de contas, Ismael foi embora para o deserto. E a outra grande culpada dessa história é justamente Agar. E aí você diz assim para mim, mas Miriam, você não falou que Agar não tinha culpa porque afinal de contas ela era escrava? Mas e aquele queixinho para cima dela? Aquele momento em que ela simplesmente começou a desprezar a Sara. Naquele momento, ela sim teve culpa da situação. E por isso eu imagino que quando ela estava andando ali, sem direção, ela começou a pensar em tudo isso. Só que ali, a responsabilidade dela estava chamando ela, apertando ela, porque ela estava ali no deserto. Então não tinha como ela resolver de outra forma a culpa dela em relação, eu imagino quanto de culpa ela sentiu por conta disso, e agora o filho dela estava pagando as consequências disso tudo com ela, junto com ela. E aí ela tinha que agora se autorresponsabilizar, sim, mas também pedir a direção de Deus. Afinal de contas, Deus já havia prometido a Agar que Ismael ia ter descendentes. Quando a gente estiver com algum problema, algum erro, que estivermos em pecado, precisamos entender o nosso erro e pedir a Deus que nos ajude a sair daquela situação. É bom que a gente nem entre, mas se a gente entrou, me ajuda, Deus, a sair dessa. E é importante a gente lembrar aqui de que Deus, Ele esquece os nossos erros, perdoa os nossos pecados. Agora, é importante também a gente mudar de atitude, ter de verdade um arrependimento diante de Deus. E com as nossas ações, com as nossas crianças, quantas vezes nós erramos? E a gente precisa ir além da culpa. Eu me sinto culpada porque eu trabalho fora. Eu me sinto culpada porque eu não dou atenção necessária para os meus filhos. Primeiro, a gente aceitar que quando a gente vai trabalhar fora, é uma escolha. E aí a gente precisa se responsabilizar por essa escolha. É claro que você não vai ter o mesmo tempo com a sua criança que você teria se você não tivesse ido trabalhar fora. Agora, por outra forma, às vezes a gente se sente culpado também por não trabalhar fora, fica angustiado por não estar dando a devida atenção à nossa profissão. São escolhas que nós temos que fazer no nosso dia a dia. Temos que aceitar isso, entender isso em nossa vida e pedir a Deus realmente que nos ensine o que fazer, como conduzir a nossa vida e a vida das nossas crianças, dos nossos pequenos. E aí eu quero trazer para vocês um trecho que fala justamente isso na Bíblia, sobre a gente pedir a Deus que nos ajude, que nos ensine e que também perdoe os nossos erros. Quando a gente grita, quando a gente faz aquilo que não é pra gente fazer. E a gente tem consciência disso, que não era pra gente ter feito aquilo. Por conta de um momento de estresse, de um momento de explosão, a gente faz o que não devia. E aí,
o que fazer diante dessa situação. Diante de uma situação de estresse, a gente explodiu e a gente errou com as nossas crianças, a gente fez o que a gente não devia. Primeira coisa, a gente reconhecer pra gente mesmo que a gente errou. E isso vai de uma situação assim que muitas vezes a gente quer muitas justificativas, a gente quer dizer não, mas eu fiz isso porque eu estava estressada, eu estava chateada, mas você errou. Você errou com a sua criança. Seja lá o que foi que você errou, reconheça para você mesmo, reconheça para a sua criança. Se responsabilize por aquele erro, não fique simplesmente dizendo, ai, mas a criança ficou o tempo todo me irritando, me chateando. Não, se responsabilize. Quem explodiu, quem errou foi você. A criança, ela está sendo criança. E você é o adulto da história. Você precisa agir como adulto. E aí, para isso a gente vai pedir ajuda a Deus. Pedir a Deus que nos ensine o que fazer. E diz o texto de Salmos 25, versículo 4. Ó Senhor, ensina-me os teus caminhos. Faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a tua verdade, pois tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em ti. Ó Senhor, lembra da tua bondade e do teu amor. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do teu amor e da tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. E a gente, aqui nesse trecho, a gente vê realmente um pedido de perdão a Deus e um pedido também de ensinamento a Deus. Ensina-me, Senhor Deus, como eu devo viver, como eu devo agir com as minhas crianças, com os meus filhos. Me ensina, Jesus. E aí continua o texto dizendo assim, o Senhor é justo e bom e por isso mostra aos pecadores o caminho que deve seguir. Não adianta aqui a gente dizer, a gente às vezes a gente idealiza uma mãe perfeita, a gente mesmo idealiza uma mãe perfeita. Só que perfeito, gente, não somos perfeitas, perfeito só Deus. Então a gente tem que aceitar que a gente erra sim. E se a gente erra, a gente também pode se arrepender daquilo que a gente errou e começar a acertar, mudar a direção. E a gente pede ajuda a Deus para realmente mudar a direção da nossa vida e a forma de conduzir as nossas crianças. E aí continua aqui um trecho dizendo assim, ó, esse versículo é o versículo 11 do capítulo 25. Ó Senhor Deus, cumpre a tua promessa e perdoa os meus pecados, que são muitos. Os meus pecados são muitos. Aqui é um trecho da história que Davi escreveu no livro de Salmos, e ele pede perdão a Deus. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então quero trazer isso para vocês, sobre os nossos erros, que todos nós estamos sujeitos a errar, a falhar e a nos culpar, sim, mas é preciso seguir em frente. Vamos seguir em frente, gente. Vamos pedir a Deus uma direção para continuar conduzindo aos nossos pequenos no caminho em que deve andar. Se você gostou desse conteúdo, eu quero te pedir, curta, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Temos sempre aqui vídeos novos. Queremos conversar com você sobre criação de filhos. Como tem sido aí na sua casa? Você tem se sentido culpada? Você tem se sentido culpado? Qual é aquilo que mais te deixa um coração assim dilacerado quando você erra com a sua criança? Ou de coisas que, como foi aqui no caso de Agar, ela entendeu que o filho dela pagaria por um erro dela. Qual é esse erro que você acha que seu filho talvez esteja pagando por um erro que você cometeu? Eu quero dizer para você hoje, liberte-se dessa culpa. Porque a Bíblia nos fala que cada um, que o pai, ele vai dar conta dos seus próprios erros, das suas próprias culpas, e o filho dará conta também.
dos seus próprios erros e da própria culpa. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Se algo que você não queria que acontecesse com seus filhos aconteceu, não se preocupe. Ele está sendo criado pela proteção de Deus. Deus protege o seu filho. E imagine que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Imagine na certeza, tenha fé de que esse texto que Deus nos traz é um texto real. É real. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao nosso Deus. Então, só ensine a sua criança no caminho que deve andar, ensine a sua criança a amar a Deus, que todas as coisas vão cooperar para o bem dele. Tá bom? Um abraço e um beijo fraterno.